já partir para a próxima apresentação, falar um pouco de estratégia de prevenção, mas só para ressaltar, eu vou procurar ir um pouco mais rápido para compensar no tempo. E eu vou aproveitar essa fala do Fábio para retomar esse assunto de prevenção que vem modificando muito nos últimos tempos. Então, só para falar para vocês, vou ilustrar minha aula com algumas fotos, que foram tiradas dessa nave aqui, chamada New Horizons, porque eu achei isso uma coisa extraordinária. Quer dizer, você mandar uma sonda espacial que atravessa o sistema solar, chega na órbita do nosso pseudoplaneta Plutão e tira essas fotos fantásticas. Quer dizer, a gente buscar, isso é para celebrar primeiro todas as formas de ciência e lembrar a todos que a gente tem que sempre buscar novos conhecimentos, ampliar novos horizontes. E essa é uma forma também que eu vejo as novas estratégias de prevenção. A gente não pode ficar só restrito a um planeta só, a gente tem que conhecer o sistema solar todo e encontrar ali se existem respostas que possam nos ajudar a melhorar o que nós sabemos sobre as coisas, melhorar o que nós sabemos sobre potenciais outras soluções para essas coisas. Então, quando a gente fala em prevenção, só para lembrar um pouco, muitos anos atrás, a prevenção era centrada em camisinha. E, de fato, a camisinha ela capitaneava vários dos ansejos que nós tínhamos na prática do dia a dia, o que a gente oferecia para as pessoas, como a gente aconselhava as pessoas a se protegerem. Agora, o que a gente ficou sabendo com o passar do tempo é que as estratégias de prevenção elas não são restritas a uma coisa só. Elas são um cenário de coisas diferentes que a gente pode utilizar, que elas variam desde o uso da tradicional camisinha, que tem a sua validade, é extremamente importante, a gente tem que ainda realizar campanhas de uso, de distribuição, de fazer aconselhamento para maior adesão ao uso, mas existe uma série de outras coisas que a gente pode fazer. Algumas coisas deram certo, muito certo, por exemplo, o teste, eu acho que é um ponto central da prevenção. Se a gente conseguir, tudo que a gente fala de prevenção passa pelo teste, se a gente concentrasse as coisas nos testes, a gente melhoraria o uso de camisinha, melhoraria todas as outras formas, mas o teste e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, aconselhamento por redução de danos, a circuncisão para a transmissão heterossexual em homens, especialmente em áreas onde a transmissão heterossexual ainda representa uma percentagem muito grande da população, e algumas não deram certo. Por exemplo, a gente sabe que a abstinência, tentar fazer as pessoas mudarem o comportamento, especialmente advogando pela abstinência, não funcionou. A vacina ainda é um sonho que a gente tem. Nós temos uma única vacina que teve um teste em fase 3, com uma proteção de 32%. A gente precisa melhorar isso. Agora, entre todas essas outras, microbicidas ainda está em avaliação, mas existe uma parte na prevenção que envolve o uso de medicamentos antirretrovirais. E esses medicamentos antirretrovirais usados na prevenção não são novidade. Quero lembrar a todos da transmissão vertical, que é uma das primeiras formas de transmissão que a gente adotou, e o acidente ocupacional, que a gente adotou ainda antes que a transmissão vertical. Imagina a gente trabalhando em 1986, tendo uma picada de uma pessoa que tinha desenvolvido AIDS num hospital. Era uma situação extremamente difícil, causava uma ansiedade enorme, e isso acabou forçando a realização de estudos, inclusive para proteger os profissionais de saúde que assistiam a essas pessoas, com a adoção de medicação antirretroviral como prevenção, que foi demonstrada, inclusive, por uma brasileira chamada Denise Cardo. Agora, a transmissão vertical, a gente adota há muito tempo e é uma das medidas mais eficazes de prevenção. A gente caiu de quase 1/3 das crianças nascidas de mães com HIV que pegavam o vírus para quase 0 com as novas medicações antirretrovirais que a gente dispõe, com o objetivo de fazê-las chegar no momento do parto com carga viral indetectável. Esses conceitos
foram, aos poucos, ganhando o âmbito da transmissão sexual. Porque aqui a gente estava falando de transmissão vertical no parto, ou um acidente com uma agulha infectada, com uma transmissão sanguínea. Aqui, agora, a gente remete essa mesma discussão para o momento da transmissão sexual, onde a gente tem, muito possivelmente, uma janela de oportunidade que permite a ação de remédios na contenção do estabelecimento da infecção pelo HIV. Então, nós temos, desde o encontro do vírus com a mucosa, até ele ser reconhecido pelas células e, finalmente, infectar de forma definitiva um linfócito T, nós temos alguma coisa em torno de 3 dias. E isso abriu uma discussão se valia ou não a pena usar essas medicações para a prevenção de transmissão sexual. E, de fato, lá para trás, a gente adotou empiricamente o uso dessas medicações numa situação de exposição sexual extremamente violenta, que é o estupro. Então, a violência sexual acabou levando, antes mesmo de um corpo de evidência forte o suficiente, a adoção dos usos dos antirretrovirais para a prevenção de transmissão nessa circunstância. Com o tempo, isso foi sendo adotado em outras formas de transmissão sexual. E o exemplo principal é a profilaxia pós-exposição. Isso aqui é Post-Exposure Prophylaxis, onde a gente tem uma relação sexual que pode ter sido consentida, inclusive. A pessoa pode se apresentar num centro de assistência à saúde ou um profissional que saiba lidar com pessoas expostas à infecção pelo HIV, que junto, analisando o risco do tipo da relação e o risco do parceiro em ter ou não ter a infecção pelo HIV, se decide a recomendação, a consideração ou a não recomendação dos antirretrovirais como uma medida de prevenção após essa relação sexual. Respeitando, outra vez, essa janela de oportunidade. Até 3 dias após a relação sexual, a gente ainda vê alguma eficácia na proteção. Mas, passados 3 dias, isso a gente adotou, depois eu vou mostrar para vocês, de estudos com experimentação animal, aparentemente essas medicações deixam de ter o efeito protetor. Agora, se a gente concentrar essa questão, a gente vai perceber que, quanto mais próximo da relação sexual, maior é a eficácia da profilaxia após a exposição. E, por isso, o uso de remédios para a prevenção da transmissão sexual do HIV é muito relacionado ao tempo. Quanto mais próximo da exposição, mais eficaz é essa medida. Esse tempo, ele é imprevisível para muita gente. Você pega um parceiro de um casamento estável, de muitos anos, aí um dia a mulher, sei lá, viajou com a família e ele resolveu fazer uma bobagem naquele fim de semana, foi parar num local, se expôs sem a proteção e ele fica desesperado. Vai procurar lá o centro que você estava falando, pedindo profilaxia pós-exposição. Isso é quase imprevisível, às vezes, na vida de uma pessoa. Mas existem seguramente alguns grupos que a gente vê isso repetidamente acontecendo. Então, ele teve uma exposição sexual hoje, teve uma exposição sexual semana que vem, 2 dias depois ele tem 2 relações sexuais sem preservativo, algumas delas com relação anal receptiva sem proteção. A gente define aqui alguns grupos de maior vulnerabilidade. Essa definição, a gente tem que afastar da categorização, mas se aproximar da identificação de diferentes formas de risco, para saber que existe na população grupos que têm esse comportamento, com exposições repetidas em relações de maior risco, aonde a gente sabe que a eficácia de profilaxia pós-exposição é inversamente proporcional ao período entre a relação e o início dos remédios protetores. Quanto mais próximo a gente estiver na relação, mais próximo a gente vai se aproximar de 0. Então, por causa disso, surgiu o conceito de profilaxia pré-exposição, que seria dar a medicação para uma pessoa para ela estar presente no momento que isso acontecesse. Quem poderia se beneficiar mais disso, portanto, são justamente esses grupos de pessoas que estão se expondo continuamente ao HIV em relações sexuais de maior risco. Isso aqui é a demonstração em modelos animais de como que esses medicamentos podem ser protetores.
Cada um desses grupos aqui representa um grupo de animais, são primatas que receberam uma infecção experimental por um vírus parecido com o HIV, nesse momento da linha. E a gente vê aqui vários esquemas de uso de antirretroviral. Então, aqui nós temos quase uma PEP, vocês estão vendo. Aqui nós temos uma PrEP, vindo de mais tempo, outra de menos tempo, outra de menos tempo ainda. De qualquer forma que você use esses medicamentos, como PEP, mas principalmente como PrEP, ou seja, eles estarem presentes antes do momento da inoculação do vírus no reto desses animais, a gente percebe que, ao comparar com o grupo controle, que após múltiplas exposições, eles acabam 100% se infectando pelo vírus, no mínimo 50% de proteção. Então, esse conceito de profilaxia pré-exposição era teórico, utilizando o momento da exposição sexual, passou a ser prático em experimentação animal e motivou vários grupos a perseguirem esse tipo de estratégia, sobre uma bateria de críticas. Quando começou a se falar em profilaxia pré-exposição, foi terrível a reação. Se falava em medicalização da prevenção, que a gente ia abandonar os princípios fundamentais da prevenção para usar medicamentos. Se falou que a gente ia aumentar o risco das pessoas, porque elas iam começar a ter relações desprotegidas ainda mais. Se falou que ia aumentar o risco de outras doenças sexualmente transmissíveis, se falou que ia aumentar o risco do aparecimento de vírus multiresistentes que começariam a ser transmitidos, e isso ia causar uma epidemia muito pior. A gente escutou todas essas histórias. E, de fato, os primeiros estudos com profilaxia pré-exposição que tentaram ser feitos, todos falharam, não porque o resultado não deu certo, mas porque o estudo entrou em colapso por causa de diversas reações que tiveram. No Camboja, em Botsuana, em Ruanda e vários outros locais, onde a reação de alguns grupos, ou mesmo da própria sociedade, que não foi preparada para essa discussão, fez com que o estudo tivesse um fracasso. Não a profilaxia, o estudo teve um fracasso. Mas, depois de 2010, começaram a ser publicados vários estudos que mudaram, que conseguiram entregar o pacote de dizer se a profilaxia pré-exposição poderia ser preventiva, protetora ou não. O primeiro estudo foi o estudo IPREX, que mostrou uma redução de 44% em homens que fazem sexo com homens, usando enteristabina e tenofovir. O segundo foi o estudo FEMPREP, que tentou avaliar isso em mulheres, não teve eficácia alguma. O terceiro estudo foi o TDF2, que usou diferentes formas de tenofovir sozinho ou em combinação com enteristabina e mostrou uma redução de 62% em homens e mulheres heterossexuais na África. O terceiro estudo foi o Partners PrEP, o maior deles, que empregou ou o tenofovir sozinho ou em combinação com a enteristabina e mostrou redução de 67%, 75% em casais sorodiscordantes na África. E o último estudo foi o estudo VOICE. Ele fez um estudo em mulheres africanas, com várias abordagens diferentes de profilaxia pré-exposição, e o resultado foi um grande fracasso da profilaxia com ausência de proteção, e um grupo teve até um aumento do risco de infecção. Esses resultados começaram a se acumular e começou-se um debate. O que é que poderia estar associado a essa proteção, já que os resultados de cada um desses estudos, nos diferentes grupos analisados, mostrou resultados tão diversos. Desde uma proteção de 84% do tenofovir e enteristabina no Partners PrEP entre homens, até um aumento de risco de 49% em mulheres que tomavam só tenofovir no estudo VOICE. O que é que está diferente? Qual é a variável que explica tamanha variação, tamanha diversidade de resultados? E essa variável foi muito clara quando eles começaram a analisar o nível de droga no sangue dessas pessoas. Observem aqui a percentagem de participantes que tinham drogas detectáveis no sangue versus a efetividade conhecida em cada um desses estudos. É quase uma linha reta de correlação. Quanto mais se usa a medicação, melhor o resultado. Então, ficou claro que um dos grandes desafios de profilaxia pré-exposição era a adesão ao uso da pílula. É a pessoa entender que o que ela estava tomando, de fato, poderia levar à proteção.
E essa proteção ela foi cada vez maior quanto mais se subanalisavam esses grupos relacionando os níveis de drogas encontrados. Então, aqueles que tinham níveis de drogas que eram elevados o suficiente, equivalentes a pelo menos 3 pílulas tomadas num período de uma semana, tiveram 0 infecções pelo HIV. A gente teve uma eficácia excelente. Agora, a grande crítica, uma das grandes críticas que se sofreu a esse tipo de estratégia é se essa intervenção iria aumentar o risco. E a gente teve a oportunidade de analisar isso no estudo IPREX, que foi o primeiro desses estudos que a gente teve a oportunidade de participar, para demonstrar que não teve alteração de comportamento de risco durante o estudo. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês dessa curva de comportamento de risco. Se a percentagem de pessoas que tiveram relação anal receptiva sem camisinha, e aqui o tempo de participação do estudo. E eu tive essa discussão bastante acalorada com a Letícia ontem à noite, quando a gente debateu muito essa questão. Muito bem. Observem que no começo do protocolo, 60% dos participantes do estudo IPREX, e a gente procurou selecionar essa população de maior risco, eles tinham esse tipo de comportamento de altíssimo risco. Quando a gente começou o estudo, isso caiu para 30%. Então, quando você olha para isso, você fala, ótimo, está funcionando o meu sistema, porque todo mundo recebia prevenção. Eles recebiam visitas mensais, vinham para visitas mensais, recebiam camisinha, aconselhamento pré-teste, teste, aconselhamento pós-teste, diagnóstico de DSTs, tratamento de DSTs e aconselhamento e redução de práticas de risco. Não tem nada mais completo em prevenção que a gente conheça, tradicional que existe hoje. Eles recebiam isso mensalmente e a gente teve uma queda significativa do comportamento de risco. Mas se você olhar para o copo meio vazio, você vai perceber que, apesar da gente fazer tudo isso, 30% dessas pessoas ainda tinham relação anal receptiva sem prevenção, a despeito de tudo que a gente tentava fazer para prevenir a transmissão do HIV. A consequência disso é que, em uma grande parcela da população, é muito difícil alterar esse comportamento de risco. E é essas pessoas, seguramente, que vão se beneficiar principalmente de uma intervenção adicional de proteção. Depois de terminada a fase do estudo que mostrou o resultado de eficácia, a gente ofereceu PrEP para quem quisesse ainda continuar fazendo a profilaxia pré-exposição. Uma parcela significativa, cerca de 60%, continuou recebendo. E o que aconteceu? A gente não detectou um aumento de risco com, inclusive, a aquisição de outras doenças sexualmente transmissíveis. O ponto que eu quero fazer é que a profilaxia pré-exposição, a despeito do que parece, não está relacionada a uma compensação de risco e que as pessoas vão pegar um número muito maior de DSTs. A outra coisa também que saiu mais recente foi um estudo grande chamado estudo PROUD, um estudo aberto com profilaxia pré-exposição. Agora, todo mundo sabe que está recebendo profilaxia pré-exposição, 545 homens que fazem sexo com homens, eficácia de 86%, então bateu no nível superior de todos os resultados daqueles análises feitas nos estudos clínicos controlados, sem compensação de risco avaliada durante esse estudo. A gente está fazendo agora o PrEP Brasil, vou falar um pouco mais, onde a gente está buscando avaliar a compensação de risco também, para saber se no contexto brasileiro, aqui com mais de 500 homens que fazem sexo com homens travestis e mulheres transgêneros, isso também é encontrado dessa forma. Outra crítica é PrEP é custo efetiva? Vamos analisar aqui nesse gráfico o custo de quantas vezes que você precisa fazer sangue oculto nas fezes para prevenir uma morte de câncer coloretal. Esse é uma métrica que eles chamam Number Needed to Treat, NNT. Então, NNT é a análise custo-efetividade de qualquer intervenção médica. Você precisa fazer 4.551 análises de sangue oculto nas fezes para prevenir uma morte por câncer. Aqui um outro exemplo, aspirina para prevenir AVC em mulheres sem doença cardiovascular prévia. Você precisa dar aspirina para 441 pessoas, mulheres, para prevenir um caso de derrame. Infarto em indivíduos com hipertensão
e colesterol na média. Você precisa dar atorvastatina para 100 pessoas para prevenir infarto do miocárdio. E para PrEP, basta que você trate 13 pessoas desses grupos de maior vulnerabilidade, você previne uma infecção. E, na minha opinião, e de muitos especialistas, essa é uma das análises de custo-efetividade mais benéfica em prol do uso de várias outras intervenções de prevenção que a gente já tem. Quem que está procurando PrEP aqui no Brasil? Esse é o estudo PrEP Brasil, que os colegas da Fiocruz, Beatriz Grinstein e Valdileia Veloso, capitanearam para se começar logo depois da gente terminar o IPREX. Nós estamos fazendo esse estudo em Rio de Janeiro, São Paulo, CRT-AIDS, Universidade de São Paulo, e abriram agora 2 centros, um no Amazonas e um no Rio Grande do Sul, sob solicitação do programa do Departamento Nacional de DST-AIDS, justamente para endereçar essa questão nesses hotspots que o Fábio mencionou na aula dele, que é locais onde está tendo muita transmissão do HIV. Então, a gente tem percebido que a aceitabilidade do PrEP tem sido relativamente alta naqueles indivíduos que procuraram interessados em participar, tanto pela identificação da pessoa sob maior risco, quanto pelo desejo deles de adotarem essa medida. É uma população de adultos, de jovens e de meia idade, média de 29 anos, altamente escolarizados, sendo que a maioria são gays, bissexuais e somente uma pequena minoria de mulheres transgênero. E pessoas sob alto risco, porque no momento que eles entraram no estudo, 21,3% tinha evidência de estar com sífilis, 8,2% evidência de estar com clamídia retal e 4,7% com gonorreia retal. Ou seja, é um grupo extremamente vulnerável que está presente na população. Mas eu quero chamar a atenção outra vez para vocês, que são altamente escolarizados. As pessoas que estão entendendo que se envolve o conceito de PrEP, estão interessados em tomar e estão interessados em fazer esse tipo de prevenção. A distribuição étnica e de descendência foi igual à do IBGE brasileiro. Escolaridade, outra vez elevada, outra vez refletido o que eu comentei anterior. Muitos deles tinham parceiro fixo, embora tivessem outras relações fora dessa conjugalidade, e a percepção de risco deles era altíssima. 61% achavam que tinha uma chance acima de 50% de pegar o HIV no próximo ano. Quase 60% deles já tinham testado por HIV no último ano, tinham conhecimento de PrEP, tinham vários parceiros sexuais com relação sem preservativo, 64% deles já tinham tido um relacionamento com outra pessoa HIV e o diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis era extremamente frequente. Então, o uso de profilaxia pré-exposição no Brasil tem sido bem aceito. Depois da gente encerrar a inscrição de voluntários nesse projeto, a gente já tem um banco de mais de 1.000 pessoas interessadas em participar em outros projetos de profilaxia pré-exposição e a gente, no momento, está sem vagas. Existem outros esquemas de profilaxia pré-exposição? Sim. Um deles é um que chama profilaxia pré-exposição sob demanda, estudado por esse grupo francês que apelidou o estudo de hipergay. Então, eles davam 2 comprimidos antes de uma relação sexual, orientado para o voluntário, um comprimido 24 horas depois, outro comprimido 48 horas depois. Redução de transmissão do HIV, 86%. E o uso da medicação antirretroviral com esse esquema alternativo, acabou levando a uma redução para metade do uso do que seria a pílula diária, ou seja, eles usavam 16 pílulas por mês. Sendo que foi muito bem tolerado, com baixíssimos efeitos colaterais. Outra crítica que a gente recebia muito antes de começar os estudos de profilaxia pré-exposição, mas que todos eles mostraram que isso é uma intervenção muito bem tolerada. E a gente vai começar, no segundo semestre desse ano, outra vez capitaneado por o pessoal da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e colegas da UCLA, todos ligados a uma rede americana chamada HIV Prevention Trials Network, HPTN, o estudo HPTN 083.
E aqui a ideia qual é? É mudar o esquema antirretroviral e onde a gente vai usar um remédio intramuscular. É uma aplicação que vai ser dada no começo mensalmente, mas depois a cada bimestre, para indivíduos que, portanto, não teriam a necessidade de ficar tomando a pílula todo dia. Então, você resolveria o problema da adesão com uma injeção somente. E eles vão ser acompanhados por um período de 48 meses e a gente deve incluir no mundo inteiro 4.500 voluntários. Talvez esse seja uma alternativa de mudar a história da profilaxia pré-exposição, oferecendo medicamentos cuja adesão ao uso seria muito menos problemática. Quais grupos que a gente precisa mais de informações? São profissionais do sexo, adolescentes, usuários de drogas, como o crack, principalmente, pessoas de mais idade e as populações especiais altissimamente vulneráveis, que travestis e mulheres transgênero. Nesse aspecto, a gente publicou uma análise, uma subanálise do estudo de PREX, que, infelizmente, não foi demonstrada a proteção em mulheres transgêneros participantes do estudo, eram 339 mulheres, mas a gente vê que esse é um grupo que é muito mais difícil trabalhar a utilização da PrEP. Então, na minha opinião, eu acho que a PrEP ela nunca vai ter que ser dada isoladamente, ela tem que ser parte de um pacote. O termo medicalização da prevenção acho que é inadequado, graças ao uso prolongado que a gente tem, os avanços que a gente obteve com essas intervenções. A eficácia dependente da adesão, pode haver compensação de risco, mas a gente precisa de mais estudos para mostrar se isso vai ser verdade ou vai ser mentira. Quer dizer, essa compensação de risco não vai acontecer. E, evidentemente, um grupo mais seletivo dessa população vulnerável, especialmente os mais escolarizados, eles estão procurando profilaxia pré-exposição. Foi mencionado aqui que já existe um mercado negro de utilização desses remédios na prevenção em relações sexuais consentidas, e a gente tem que ter atenção a populações especiais e abrir a perspectiva de controlar melhor a epidemia de HIV/AIDS. Eu vou encerrar mostrando o exemplo de São Francisco. Em São Francisco, desde o começo dos anos 2000, o número de pessoas que vivem com HIV/AIDS vem sendo notificado anualmente. Então, a gente tem aqui cerca de 500 a 400 pessoas todos os anos diagnosticadas com a infecção pelo HIV naquela cidade, que tem um programa extremamente cuidadoso e ativo no combate à epidemia de HIV/AIDS. E o que a gente viu? Que algumas coisas foram mudando com o tempo. Em 2010, eles iniciaram o tratamento universal. O Brasil iniciou em 2013. Parece que isso induziu uma queda desse número de novas infecções. Em 2012, eles adotaram PrEP, depois de terem acumulado esses estudos que eu falei para vocês no começo da aula. E o que eles têm visto é uma queda significativa que nunca tinha se visto em São Francisco do número de casos de infecção pelo HIV notificados. Mas mais do que isso, a gente notou nos dados também uma tendência no número de redução de mortes relacionadas à AIDS. Então, eu acho que esse programa é uma demonstração que adicionar a profilaxia à pré-exposição pode ajudar a combater essa terrível epidemia, e eles chamaram isso aqui de Getting to Zero, para ser zero transmissão pelo HIV, que se baseia no PrEP, início antirretroviral rápido, ligar todas as esferas de atenção à saúde, com engajamento, retenção em saúde e prevenção. Então, essas estratégias, elas permitem, na minha opinião, adicionar mais um ingrediente e a gente pode, com isso tudo, sonhar um dia controlar a disseminação dessa epidemia de HIV/AIDS, utilizando não só a profilaxia pré-exposição, mas também tratamento como prevenção e, quem sabe, um dia a gente ter uma vacina para combater a transmissão do HIV. Então, eu queria parar aqui para dar tempo da gente ter um pouco mais de discussão e não atrasar tanto o nosso programa. A gente atrasou agora com isso só um pouquinho, mas dá tempo para a gente fazer uma ou duas perguntas. Quem quer